mais um vídeo aqui hoje no canal. E como prometido, pessoal, vou trazer mais um ASMR lendo a Bíblia para vocês. E hoje eu queria ler versículos de Mateus, tá? O Evangelho segundo Mateus para vocês, tá? Aqui, ó. Evangelho segundo Mateus. Eu queria ler para vocês, pra gente, né, toda semana tá edificando ao Senhor e orando com a palavra de Deus, né, para tá, né, abençoando nossas vidas, né, tá orando, tá agradecendo a Deus, nunca se a gente se esquecer de agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem, livramentos, né. Então, vou trazer hoje para vocês aqui o versículo de Mateus. Espero que vocês gostem. Bora lá? Vamos ler. A genealogia de Cristo, de Jesus Cristo. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judas e seus irmãos. E Judas gerou de Tamar a Farés e a Zara. E Farés gerou Esrom, e Esrom gerou Arão. E Arão gerou Amindabe, e Amindabe gerou Naasson. E Naasson gerou Salomão. E Salomão gerou Racabe, a Boz. E Boz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a rei Davi, e rei Davi gerou Salomão. Daqui foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abia. A Abia gerou a Asa. A Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão, e Joatão gerou Acás. E Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manases, e Manases gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, tá? Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi a deportação para a Babilônia. 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo. 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará seu povo o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como a anjo do Senhor lhe ordenara, recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém, de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque viemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.
E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer Cristo, né? E eles disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Juda, de modo nenhum és menor entre as capitais de Juda, porque te sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe aparecerá. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando, próximo capítulo, o achardes, participai-mo, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis aqui a estrela que tinha visto no oriente, e adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, vendo o menino Jesus Cristo, né? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, e adoraram, abrindo seus tesouros, e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, a fugida para o Egito e a matança dos inocentes. E tendo-se lhes retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que disse: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente iniquinará dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: Em Rama se ouve uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor aparece no sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino, a sua mãe, e vá para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino da sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foram dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. João Batista, versículo 3 aqui. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro. Em torno de seus lombos alimentavam-se gafanhotos de mel silvestre. Né? Então, ia ter com Jerusalém, então ia ter com Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos
saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cuja alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua ira. Recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. E vem tu até mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abrirão os céus, e o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho, amado, que me compraço. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te de daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomará-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então aqui o diabo estava tentando a Jesus, né, o Filho de Cristo, a se, né, ir para o lado dele. Né. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Carpenal, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naphtali, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon e a terra de Naphtali, junta a caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Isso. Então lhes deixando logo as redes, seguiram-no.
adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam cometidos de várias enfermidades, tormentos, os endemoniados e os lunáticos, os paralíticos, e eles o curavam. E Jesus os curava, né? Seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão, o sermão da montanha e as beatitudes. E Jesus, vendo a multidão, subiu a seu monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca o ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Graças a Deus, nosso Senhor. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós quando vós injuriarem e perseguirem, mentindo e disserem tudo mal contra vós por minha causa. Exultai-se e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for inspirado, com se há de salgar. Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder numa cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E assim resplandeça a vós a luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio-se ou me tirar da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no grande reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exercer a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvisse que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti. Deixar-lhe ali adiante do mar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Conciliai-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não
aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca e tira para longe de ti, pois te melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher de lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer casar com uma repudiada comete adultério. Outro assim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência maligna. Ouviste que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferecer-lhes também a outra. E aos que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar numa milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai, para que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, galardão havereis. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente vossos irmãos, que fareis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, Jesus Cristo. Pessoal, eu li aqui Mateus do 1 ao 5. Esse vídeo ficou um pouco grande e com 24 minutos. Então eu tenho que postar ele para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês for novo, se inscreva-se no canal. Compartilhe, deixa o like, tá? Comenta aqui se vocês gostaram, né? Conseguiram relaxar lendo a palavra de Deus para vocês. Deixem sugestões aqui de capítulo também para a gente ver, ler aqui na Bíblia, né? A gente lê aqui para vocês. Muito obrigado a todos. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo se for novo. Pessoal, eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado se vocês acompanharam. Que Deus ilumine a sua vida. Que Deus consiga te dar muita saúde, muita paz, prosperidade. Que a gente venha a conquistar, realizar nossos sonhos, fazer, né? A gente fazer o bem ao próximo e, né? Igual a própria Bíblia que diz, orais e como que é? Perdoais os vossos inimigos, né? Que nos perseguem, né? Mas
Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês. Amém. Muito obrigado, pessoal. Valeu.